Oi, eu sou o Rafael Santos e sejam bem-vindos a mais essa conversa aqui que geralmente eu tenho com vocês, ou através do blog, ou através do podcast que eu tenho, que eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, ou onde é que quer que você esteja ouvindo ou assistindo ou no Instagram, ou o que seja, esse vídeo. Então, hoje a gente percebe que as pessoas estão falando muito sobre ciência. E existem alguns fatores que povoam o meio científico que não se pode comentar muito hoje nas redes sociais, porque quem domina são as Big Techs e tudo que se opõe às Big Techs, eles bloqueiam o quê? Uma forma de censura, como a gente sabe, né? Mas aqui, eu vim falar mesmo sobre essa ciência aí que o povo está falando, até assunto de CPI, porque hoje até qualquer coisa experimental que eles injetam em você passa a ser ciência que salva vidas. Mas a gente tem que recordar que a ciência, como começou a ciência, de onde vem essa ciência, qual a base histórica que essa ciência hoje promove, a gente deveria ou deve saber para que a gente não seja enganado. Hoje, infelizmente, a gente acredita cegamente em toda palavra, toda pessoa que se diz, que se auto-intitula cientista, seja o que for, mas principalmente, né, relacionado às áreas biológicas ou relacionado à medicina, eles são tratados como superiores de tudo que existe, né? Aí vocês veem o Fauci aí nos Estados Unidos, que é um dos maiores cientistas que estava ajudando todo mundo a combater a praga lá do Oriente, que não se pode falar o nome exatamente porque a gente está aqui nas plataformas das Big Techs. Enfim, a ciência, a gente costuma pensar que a ciência não tem vínculo nenhum com religiosidade, que a ciência é isenta de qualquer pensamento de fé, e a gente está muito enganado a respeito disso. Tanto que se você pesquisar quem foi Jack Parsons, vai lá, pesquisa, eu vou deixar o nome dele aqui, vocês vão pesquisar, um dos maiores satanistas que existiu no mundo, sobre o Clube X lá do tempo da Londres vitoriana, da Inglaterra vitoriana, que eles foram responsáveis pelo afloramento dessa ciência hoje que vocês conhecem. A ciência hoje que veio lá daquele do bigodinho, que não se pode falar o nome, aquele lá que matou muitos judeus, que não se pode também falar o nome disso no YouTube, porque a gente vai ser bloqueado. Enfim, tudo isso era chamado de ciência. Também a ciência tentou passar essa propaganda de transexualismo para crianças no passado era chamado de ciência. Mas daí depois ficou provado que isso não tinha nada de ciência, que era puro fake, scam ou o que seja que mentira mesmo, como vocês costumam ouvir. Mas já era muito tarde, né? Porque a Revolução Americana já tinha passado. Enfim, isso são algumas coisas que as pessoas costumam chamar de ciência, mas que na verdade tem muita coisa por trás. No caso de hoje que a gente está vivendo referente a tal que a gente praticamente está sendo obrigado a tomar, bom, ainda existem países como o que estou vivendo ou da Europa que não estão obrigando, né? Mas no Brasil eles já querem obrigar as pessoas sob pena de sanções, se não tomarem para não ter o tal do passaporte verde que vai ser obrigado. Isso não é constitucional, vocês sabem, mas eles estão fazendo tudo isso em nome da ciência. Também em nome da ciência, eles vão começar a segregar as pessoas. Uma que está imunizada e outra que não está sem tomar a tal picadinha, que não se pode falar. Será mesmo que essa ditadura sanitária promovida pelo que a gente conhece como ciência é realmente algo moral, algo legal? Bom, a gente também tem que dar a nossa opinião, porque apesar de tudo que essas pessoas que estão por trás da ciência, elas fazem isso para quê? Controle, para lucros, para muitas coisas. E só que a gente esquece de questionar isso. Olha só, Flávio Joséfos, que ele foi, eu tô com uma cola aqui. Flávio Joséfos, que foi um contemporâneo de Jesus Cristo, se você é criacionista, se você crê no Criador, aquele que criou esse mundo, Flávio Joséfos foi contemporâneo dele na época que a Jerusalém, a Terra Santa foi invadida. E ele já dizia que os gregos e os romanos, quando iam contar a história, quando
eles se definiam cientistas, mas na verdade eles eram apenas guerreiros de conquistas. Enfim, eles diziam que eles faltavam com a verdade quando iam contar suas histórias, escrever seus livros, fazer suas pesquisas. Mas só que hoje o que a gente vive é que a história e a ciência ela é quase que integralmente baseada no que os gregos foram, do que os gregos disseram. E já como Flávio Joséfos, ele disse que eles mentiram de verdade. E aí, isso também é ciência. E Flávio Joséfos deixou isso escrito. Você pode ir em qualquer lugar e comprar o livro do Flávio Joséfos, que foi um filósofo hebreu. Bom, mas na verdade a gente esquece também, eu até coloquei religion aqui, que é referente à religião, que a ciência ela é uma variedade religiosa impregnada de misticismo. Bom, eu não sei se vocês já viram os símbolos da medicina, da fisioterapia, da biologia. A maioria deles sempre tem uma serpente com uma estaca no meio. Isso são símbolos. E a gente sabe que o mundo é feito de símbolos e os símbolos têm o que tem poder, tem energia, esse tipo de coisa, como já dizia Nikola Tesla. Eu não sei se vocês estão lembrados que depois que aconteceu o que matou muitos judeus lá na Alemanha, que não se pode falar, eles criaram o Código de Nuremberg, que foi o quê? Que antigamente os médicos, os cientistas, eles podiam fazer o que quer com o paciente, que o paciente não tinha autonomia nenhuma com o corpo dele, com as decisões dele, o que seja. Eles criaram o Código de Nuremberg. Agora, você não tem mais autonomia nenhuma sobre o seu corpo. E aí, como George Orwell falava, né? A gente tem que lutar para continuar sendo ser humano, porque vai ficar muito difícil. Até tá no livro 1984, né? E existe um ditador, que eu estou esquecendo o nome dele agora, eu vou deixar escrito com a legenda para vocês. Eu não sei se foi do Líbano ou da Síria, o El-Qaddafi, não estou lembrado, que ele falou que pessoas que estão por trás de tudo isso, eles iam criar vírus e ao mesmo tempo iam criar a cura para tudo isso. Se vocês acham que isso é um tipo de teoria conspiratória, não é não. Tudo já estava escrito, tudo já estava muito bem arquitetado, tanto que levou sempre o tempo. Só tomem cuidado com o que vocês defendem referente ao que é ciência. Existe muita propaganda por trás disso. Existem indústrias farmacêuticas, existe interesse da mainstream, que são os grandes canais de TV, em ter o controle da população, porque tendo o controle da população tem muitos lucros e muitos fatores aqui que eu vou aos poucos colocando para vocês, porque eu estou um pouco nervoso com esse vídeo também. É uma das poucas experiências que eu faço vídeo. Entendeu? E assim, a gente tem que ter cuidado e questionar a ciência em si. Quando se trata de ciência em si, são métodos de testes, de experimentos. E isso, a partir disso, que as pessoas encontram um resultado, ou vários cientistas entram no consenso científico. Quando você ouve a palavra consenso científico, é que na verdade ninguém achou a resposta, mas por um consenso pode ser que esse método se aproxime das respostas. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Assim, tome cuidado, observem as notícias, porque as notícias também, elas costumam ter vieses do que vai acontecer no futuro. Tanto que eu já falei para vocês lá sobre o livro do Klaus Schwab, que ele criou lá sobre The Great Reset e o Covid, essas coisas que não pode falar. Ele deixou muito claro o que vai acontecer lá, o que vai ser nosso futuro. Por isso que a gente aqui está sendo censurado nas redes sociais, como o YouTube, porque as Big Techs, como o próprio Klaus Schwab falou, as Big Techs e os movimentos ativistas, pró-LGBT, pró-black, veganismo, esse tipo de coisa, e climate change, né, que as mudanças climáticas, eles vão ser a força da economia do futuro breve, que a gente logo vai ver, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha, me dá dicas e que eu tenho muito assunto para conversar para vocês, muitos materiais e eu gostaria muito de compartilhar, mesmo para mostrar que o mundo que a gente vive é o quê? Como eu costumo falar em inglês, são unorthodox news, que eu quero passar para vocês, que vocês nunca vão ver traduzido para o português, que vocês nunca vão ver na CNN ou na Rede Globo. São coisas que vocês precisam saber para que vocês sejam libertos dessa matrix que vocês vivem, tá bom? Um ótimo dia para vocês e cuidado com o que a TV fala para vocês. Tchau!